Bem, um grupo de senadores e deputados brasileiros vai para os Estados Unidos para cobrar explicações sobre a bagunça que Musk andou fazendo por aqui, né? Ao mesmo tempo, a AGU pede para que o jornalista do Twitter Files Brasil seja investigado. Esse é o assunto aqui do nosso plantão do Meteoro. Sofia Labanca, estamos juntos mais uma vez, hoje aqui é nós outros, né? Tá tudo certo por aí, eu imagino que sim. Novamente aí, ó, falando o quanto eu gosto do seu quadro aí atrás, acho ele demais. E vamos lá, qual que é o papo em relação a isso, Sofia? Então, a gente vai ver aí uma comitiva de deputados e senadores aqui do Brasil que vai lá para os Estados Unidos conversar com deputados estadunidenses sobre o Capitólio. Na verdade, é uma conversa, assim, meio que uma troca de experiências que rolou lá no dia 6 de janeiro o Capitólio nos Estados Unidos, rolou no dia 8 de janeiro aqui a invasão aos prédios dos Três Poderes no Brasil. Então, os deputados e senadores dos dois países resolveram fazer essa troca de figurinhas. Acontece que já chegou a informação à imprensa de que vai ser aproveitado essa conversa para falar também do caso do Elon Musk, porque está sendo considerado por esses deputados e senadores brasileiros que vão para lá também um atentado à nossa democracia. Uhum. Nossa, que exagero chamar isso de atentado à nossa democracia. Na verdade, não. Se você parar para pensar, por exemplo, como o Milei botou em dúvida as nossas eleições, o Musk. Musk botou em Uhum. dúvida as nossas eleições, acaba que sim, não deixa de ser um ataque à nossa democracia. O Musk ele foi lá e colocou, por exemplo, tweetou, dizendo que o Alexandre de Moraes teria colocado o dedo na bandeja aí faltou o nome, da balança na eleger o Lula. Então, que ele teria, de alguma forma, fraudado as eleições para eleger o Lula. O Musk também validou um tweet com uma teoria da conspiração maluca de que o Alexandre de Moraes teria tido algum papel na morte do Teori Zavascki, Sim, que nossa, foi o ministro do que foi o ministro do STF que faleceu em 2017, se eu não me engano, com a queda de avião, e os caras falando, o Xandão tem papel nisso, né, assassinou o Teori Pois é. Zavascki para roubar o cargo dele no STF, e Como o que os Elon caras... Musk vai lá e tuita embaixo, a narrativa se complica, sabe? Como assim, tipo, validando isso aí. Então, dando assim, legitimidade. Putz, cara, como que pode? Então, assim, o que o Elon Musk fez não pode ser levado na brincadeira. Sim. Realmente é um ataque à legitimidade das instituições brasileiras. Enfim, então isso vai ser uma das coisas que vai ser discutida aí nessa reunião entre os deputados brasileiros e estadunidenses, que vai ser... E parte dessa comissão aí, uma parte importante dela é o papel da Elisiane Gama, senadora que foi a relatora da CPI do 8 de janeiro. Então, a gente pode ir lá para a revista Fórum, que também vai trazer algumas informações sobre outros legisladores aqui brasileiros que vão participar dessa comissão. Tá na tela. Então, a gente tem aí na Fórum ataques à democracia e à afronta de Musk serão abordados por comitiva brasileira nos Estados Unidos. E a gente pode ir lá no segundo parágrafo, que vai nos contar que a viagem está programada para ocorrer do dia 29 de abril até o dia 2 de maio. Conta com uma delegação composta pelo senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco, e pelos deputados Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, Rafael Brito, MDB do Alagoas, e Rogério Correia, PT de Minas Gerais. E daí também, né, a gente vê aí sendo presidida pela Elisiane Gama. Então você vê aí, é um time que, vamos e convenhamos, é um time de peso aí. Henrique Vieira, Rogério Correia, Jandira Fegali, Humberto Costa, própria Elisiane Gama, e realmente não dá para... É um time de peso que nós estamos vendo.
E enquanto a gente vê esses movimentos aí por parte do executivo, do legislativo, né, a gente vê que o executivo também já começou a se mexer nesse caso aí do Elon Musk. Como a AGU, a Advocacia Geral da União, resolveu pedir a investigação do Michael Shellenberger, que foi o jornalista estadunidense que é responsável pelo Twitter Files Brasil. O que é esse Twitter Files Brasil? É uma suposta denúncia aí, né? A gente tem que dizer suposta porque os e-mails que foram revelados pelo Schellenberger nunca foi confirmada a veracidade deles, mas aí ele liberou supostos e-mails trocados por funcionários do Twitter entre 2020 e 2022 que mostrariam uma censura aí por parte do Alexandre de Moraes nas redes sociais brasileiras. Ou a coisa mais pesada que teria aí seria que o Alexandre de Moraes teria ameaçado responsabilizar criminalmente o representante do Twitter aqui no Brasil por não liberar dados pessoais de usuários. Aí depois foi feita, quando o pessoal Qual usuário? realmente lê os arquivos, viu que não era nada disso, que o que tinha acontecido era que o Ministério Público de São Paulo, sim, de fato, ameaçou responsabilizar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil, mas por quê? Porque ele não teria passado dados sobre uma liderança do PCC. E isso é perfeitamente legítimo diante da legislação brasileira, pela lei de crimes organizados, você exigir dados aí de uma liderança do crime organizado, né, dentro de um inquérito como que estava sendo levado. Então não tinha nada a ver com Alexandre de Moraes, e essa suposta quebra aí de privacidade, na verdade, era uma investigação sobre crime organizado funcionando como ela deveria funcionar. Mas, enfim, vamos lá para a Band News FM, que a gente vai ter um pouquinho mais de informações sobre esse pedido da AGU. Vamos lá, tá na tela. Bom, ainda em Brasília, a Advocacia Geral da União pediu ao STF a abertura de investigação contra o jornalista e ativista americano Michael Shellenberger. O caso envolve a divulgação de decisões judiciais tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes para retirada de conteúdos postados no X. Para a AGU, a suspeita de crimes contra o Estado Democrático de Direito e contra as instituições, André Viana. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de investigação sobre o vazamento de decisões judiciais determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes para retirar conteúdos ilegais postados por usuários da rede social X, antigo Twitter. Na semana passada, parte das decisões foi divulgada pelo jornalista Michael Shellenberger na rede social. Nas postagens, foram reproduzidas partes de decisões sigilosas proferidas por Moraes entre 2020 e 2022. No entendimento da AGU, a divulgação dos documentos causa interferência no andamento dos processos e viola o dever de sigilo na guarda dos documentos. Com a medida, a Advocacia Geral da União pede que Alexandre de Moraes envie a notícia-crime apresentada pelo órgão ao Ministério Público Federal para apuração. Na semana passada, o empresário sul-africano Elon Musk, dono do X, foi incluído por Moraes no inquérito que investiga a atuação de milícias digitais para a disseminação de notícias falsas no país. A medida foi tomada após Musk insinuar que não vai cumprir determinações do Supremo para retirada de postagens que forem consideradas ilegais. Tá aí. Bem, o ministro Alexandre de Moraes. Uma última coisa que eu queria destacar antes da gente encerrar. Pois não. E daí eu ouvi também teu comentário, Salmazo. Uhum. Quem é o Michael Shellenberger? O Michael Shellenberger, ele foi chamado no Senado para participar de uma audiência pública. E quando ele resolveu falar sobre as belezas da liberdade de expressão nos Estados Unidos, o cara fez isso defendendo manifestação de nazista em bairro de judeu. Pois é. É sério. Então, vamos ver. É essa galera, né? Essa galera, né, Sophie? Não tem, né? Tipo, agora há pouquíssimo tempo o Elon Musk também tá brigando aí agora com o governo australiano pra querer, de alguma forma, botar, né? Tipo, é o vídeo agora, né, Sophie? Mais um videozinho aqui? Vou botar. Pode colocar lá. Tá na tela. O Corte Supremo dos Estados Unidos resolveu que os nazis podiam fazer manifestação num bairro dos judeus. É uma coisa incrível. Eu senti chocado no momento quando eu aprendi essa história. E não foi somente um bairro de judeus, mas
de sobreviventes do Holocausto. Uau! Uma coisa incrível, né? Nossa, para incrível. entender nosso compromisso à liberdade nos Estados Unidos. Meu Deus, sério, isso é compromisso com a liberdade, irmão? Sinceramente? Cara, Não, é tipo, essa lógica é absurda, né? Completamente absurda. A gente vê isso de gente de cabelo branco ainda, dá mais dor ainda, né? Vamos falar a verdade, né, Sof? cara, é engraçado eles falarem isso sobre liberdade de expressão, sendo que é o mesmo país que acabou de banir o TikTok, né? É, Estilo, então. olha nosso compromisso com a liberdade de expressão. Sim. Banimos uma rede social inteira. É, a liberdade de Eu fico odiar. só imaginando se aqui no Brasil a gente resolvesse fazer algo desse tipo, o escândalo que essa mesma gente estaria fazendo nesse caso. A liberdade de odiar, né? Assim, né? Isso é muito bizarro, né? Então, tipo, de alguma forma você pega e vê essa galera aí, tipo, e aí, assim, o Michael Schellenberger, eu nem sei qual que é a ligação real dele com o Musk, ou de alguma forma com essa internacional fascista aí, né? A não ser esse pensamento natural, normal, né? Americano, né? De achar que, por exemplo, falar uma besteira dessa, assim, comemorar isso, nossa, eu fiquei impressionado como a gente consegue respeitar a liberdade colocando, né? Tipo, um bando de neonazista fazendo uma manifestação dentro de um bairro de sobreviventes do Holocausto, cara. Isso é muito bizarro. Achar que isso, de alguma forma, é uma vitória de algum tipo de conceito que não seja deturpado, tá fora da minha compreensão. Mas, de qualquer maneira, assim, ó, essas interferências pontuais e enfim, elas acabam trazendo grandes impactos, na verdade, né? Elas são pontuais, mas elas trazem grandes impactos, né? Dá pra gente entender qual é a postura, a princípio, vendo o Elon, por exemplo, falar sobre o golpe na Bolívia, né? Então, tava uma tentativa de golpe na Bolívia, ele falou, cara, a gente desestabiliza o governo que a gente quiser e lide com isso. A gente dá golpe no governo que a gente quiser e vocês que lidem com isso. Então, há sim, pelo menos uma noção, né, geopolítica do impacto que essas coisas estão trazendo e o que esses caras estão tentando, de alguma forma, fazer, e aí o que foge da nossa compreensão é o porquê, né? Mas tentar legitimar essas conspirações golpistas, assim, meio que tentar trazer a Deep Web pra Surface, sabe assim? E nisso, acho que de alguma forma até entra já esse papo do Elon com o primeiro-ministro australiano, algo assim, né? Com um político Com o australiano. premier australiano. A gente vai falar sobre abordar isso? em outro corte aqui na mesma live. Galera, é de ficar bobo de ver o que esses caras querem pra você, né? O que eles querem pra eles, a gente sabe o que é, né? E de alguma forma todas essas ações são calculadas, né? Não é só o objetivo político, mas é o objetivo do lucro também. O Twitter é uma empresa, né? A X é uma empresa, então ele já comprou ela já com esse intuito, né? Tipo por já saber, né, o impacto que isso poderia ter dentro de eleições de todos os países, né, de certa forma. Mas a gente tá vendo aí, né? Pra mim, é o cara tirando a máscara mesmo, assim, né? Não tô nem aí pra nada. Hoje mesmo, o Elon já tava postando algo contra a cultura woke, falando assim, como a cultura woke impregnou e acabou com a mídia tradicional, com os grandes veículos midiáticos e tudo mais. Então, enfim, uma papagaiada de extrema-direita que a gente tá ouvindo aqui e não cansa de se... Cara, é uma resiliência, bicho. É uma resiliência que eles cobram de nós. Fala aí, Sofia. Qualquer hora vai aparecer nesse plantão aqui com a aparência de uns 15 anos a mais e vai ser culpa deles, hein? Pois é. Realmente os Estados Unidos, eles sempre se superando em exportar chorume para o Brasil. E o pior é que a gente tem uma extrema-direita que adora importar esse chorume. Tá certo. Ladies and gents, chegamos ao fim de mais um plantão do Meteoro, hein? Se não é a gente aqui fazendo essa resistência, então compartilha aqui essa live, também curta aqui os nossos vídeos, se inscreva no canal e não se esqueça, temos ainda o Clube do Fim para você ainda tirar uma onda com nós outros lá no Telegram. Então, não se aveste, chegue no nosso Clube do Fim e por lá a gente também compartilha diversos conteúdos, besteirada nossa aqui também, tá tudo em casa.